Boa noite para todo mundo. A gente está aqui na Comissão de Compliance da OAB de Santos, recebendo nossa querida convidada Mônica Bressan, especialista em governança e compliance. Mas eu vou aproveitar primeiro me apresentar aqui para vocês. Eu sou Natasha Cima, estou como presidente aqui da Comissão de Compliance da OAB de Santos. Ana Cláudia de Moraes. Pode se apresentar, por favor. Oi, eu sou vice-presidente aqui da comissão e a gente está aqui com a Mônica Bressan. Agora eu vou passar a palavra para ela, que ela mesma vai fazer as apresentações. Bom, boa noite a todos, tudo bem? Eu agradeço demais aqui o convite, né, da comissão de compliance da OAB de Santos. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, um minutinho só, para a gente poder conversar. Enquanto a Mônica vai compartilhando, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, ela falou que se vocês ficarem à vontade, quiserem fazer qualquer perguntas, podem ir fazendo ao longo da apresentação, a gente vai aqui trazendo para ela, e ela pode respondendo já ao longo da apresentação. Tá? Isso. Vocês já estão vendo a minha tela? Ainda não? Deixa eu tentar de novo, espera só um minutinho. Vamos ver se agora vai. Agora acho que foi, né? Boa. Então, vamos lá, pessoal. Então, a proposta hoje é a gente conversar um pouquinho sobre governança corporativa e o compliance. Muitas vezes a gente fala de forma separada, governança e compliance, mas a gente vai ver que essas duas coisas estão totalmente ligadas e devem ser trabalhadas dentro das organizações como um todo, tá? Antes eu vou me apresentar, só como, né, a Ana e a Natasha comentaram, eu sou Mônica Bressan, sou consultora, palestrante e professora, sou formada em Direito e também em Administração de Empresas, tenho uma especialização em Direito Tributário e sou mestre em Finanças Estratégicas. E foi lá em Finanças Estratégicas que, né, eu comecei a me aprofundar sobre esse tema de governança. Tenho também a certificação da ISO 31000, que é de gestão de risco, e a ISO 37001, que é de anti-suborno. Sou membro da Comissão de Compliance daqui da OAB de São Paulo e tenho aí mais de 20 anos de experiência em organizações, né, na parte de gestão e também na questão jurídica, tá? Então, a partir de toda essa experiência aqui, que é a minha proposta de conversar com vocês sobre esse tema. Antes de mais nada, né, acho que alguns de vocês já sabem o que é, mas acho que é legal a gente deixar todo mundo na mesma página e entender o que é a governança corporativa. Então, ela é um sistema que organiza, orienta e alinha os interesses de quem compõe a organização. E aqui a gente tem uma ampliação de quem compõe essa organização, né? Antigamente a gente só falava de sócios e colaboradores, eu vou falar daqui a pouco sobre esse tópico específico, mas a gente tem hoje em dia de incluir nessa organização as demais partes interessadas, que são os fornecedores, credores, clientes e a comunidade como um todo. Então, é um trabalho bem complicado a gente conseguir unir, né, todas essas partes e os interesses de todas essas partes dentro do trabalho de uma organização. E aí, da onde que surge a governança corporativa? Justamente desse conflito de interesses. Ela começou a ser apontada como uma solução para resolver o que a gente chama de relação de agência ou problema de agência. O que é isso? É a relação que existe entre, né, principalmente no primeiro momento, entre o gestor e os sócios. Então, qualquer empresa, quando ela começa a crescer, o dono do negócio, o seu sócio, ele começa a ter que contratar pessoas para gerir o negócio, porque normalmente quando você deixa de ser só um empreendedor, né? Então, se é um empreendedor, você vai lá, você mesmo sozinho, vai lá executando as coisas. Só que em algum momento o negócio cresce, ele tem que contratar pessoal e aí se estabelece aí essa relação de agência. O agente é o gestor e o sócio a gente chama de principal aqui. Esse sócio quer que o gestor tome decisões para o negócio de acordo com seus interesses, mas muitas vezes os gestores eles acabam tomando decisões ou no seu próprio interesse, de forma proposital mesmo. E às vezes não, às vezes simplesmente porque acham que é a melhor decisão, mas ela muitas vezes conflita com aquilo que o sócio quer. Então, a governança começa e surge como uma forma de alinhar esses interesses, os sócios garantirem que os seus gestores contratados tomem decisões de acordo com o que o sócio acredita, né? Naquilo que ele entende que deve ser, daquilo que ele entende que deve ser feito para o benefício
da empresa, do negócio como um todo, e no final das contas, para que a empresa dê lucro, né, e dê retorno para esse sócio. Ao longo do tempo, né, e principalmente aqui no Brasil, essa outra relação de agência que se estabelece entre o sócio majoritário e o minoritário. Por quê? O minoritário, o sócio minoritário, o acionista minoritário, ele acaba participando do negócio, investindo no negócio, porém, ele não tem poder de mando, de comando na ação. Quem tem poder de comando, né, na empresa são sócios majoritários. Então, aqui a gente também pode falar que existe uma relação de agência. O minoritário, ele espera que o majoritário haja de acordo com os seus interesses, e não apenas com o interesse dos sócios majoritários. Então, a gente, de novo, tem que criar mecanismos para garantir esse alinhamento de interesses. E tem uma terceira relação de agência, né, que a gente estuda, enfim, que a gente trabalha, que é justamente as demais partes interessadas, que a gente chama, né, no inglês, stakeholders. Então, os clientes têm seus próprios interesses, fornecedores têm seus próprios interesses, credores, colaboradores, comunidade, governo, sociedade civil e mídia, cada um tem os seus interesses. Mas a empresa, a organização, ela impacta esses interesses também. E a gente vai ver que essa organização, ela não pode ignorar, né, o interesse de quem está no entorno dela. Então, a gente também tem que se preocupar em criar mecanismos para garantir esse alinhamento de interesses também, né, entre os stakeholders. Então, vocês podem ver que não é fácil a gente conseguir esse alinhamento de tantos interesses, mas ele é possível, tá? Não é fácil, mas ele é plenamente possível. E é importante porque a gente traz uma série de benefícios, né? Esse alinhamento de interesses traz, primeiro, o desenvolvimento sustentável da organização, tá? Então, garantir que ela se perpetue ao longo do tempo de uma forma sustentável, independentemente de quem foi o seu sócio original. Ela passa também credibilidade e confiança, né, com quem a organização se relaciona, inclusive suas partes interessadas, acionistas minoritários, né? E também, por causa justamente dessa credibilidade e confiança, acaba facilitando o acesso a recursos e investimentos. As pessoas, né, com quem ela vai se relacionar se sentem mais seguros e vão facilitar esse acesso, né, de recursos e investimentos. Bom, e como que a gente trabalha essa governança corporativa? A gente se baseia em alguns pilares, tá? Então, eu vou passar rapidamente, porque o nosso tempo aqui também não é tão longo, mas eu vou passar rapidamente quais são esses pilares através dos quais a gente trabalha a governança. Então, primeiro a gente começa trabalhando no pilar dos sócios, tá? Sócios e / assembleia. Então, a gente tem que se preocupar, por exemplo, em como que os sócios formalizam os seus combinados, vamos dizer assim. Então, isso é feito através do estatuto social, o contrato social, o acordo de sócios, né? Alguns tipos de políticas que podem ser criadas para alinhar esses interesses, como, por exemplo, política de pagamento de dividendos. Então, isso também é uma formalização de um combinado feito entre os sócios, de como que as coisas devem funcionar. E dessa forma, a gente vai estar evitando conflitos. Eu costumo falar que se fala muito que o combinado não sai caro. Eu costumo falar que o combinado formalizado não sai caro, né? Então, não é só a gente falar de boca, a gente também tem que formalizar isso de alguma forma, para que tudo, né, como a gente falou, a gente tem que pensar na perpetuidade, isso tem que continuar valendo ao longo do tempo, né, e não só de imediato quando foi combinado. Um segundo pilar que a gente trabalha é o pilar da gestão, né, então, como eu falei, o empreendedor, quando o negócio cresce, contrata o gestor para ajudá-lo a tocar o negócio, então a gente já tem aí as duas figuras, né, o dono do negócio e a gestão. Dentro da gestão tem alguns cuidados também que a gente pode estar adotando, justamente cuidando da parte de processos, parte de controles internos, definição de muitas políticas, né? Tudo aquilo que é importante para a organização, ela pode ser formalizada por meio de políticas, né? E vale aqui dizer que essa formalização, ela não é só no papel, ela tem que, de fato, valer, né? A gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, mas não é só escrever, é fazer com que aquilo de fato seja implementado e seja executado, né? Então, tanto pelos sócios, como aqui, como no nosso segundo pilar, pela gestão. O terceiro pilar, e que normalmente a gente vai ver nas grandes empresas, e inclusive nas sociedades por ações, que é obrigatório, as sociedades por ações de capital aberto, esse pilar aqui, ele é obrigatório, que são os conselhos de administração. O papel para quem não sabe, o conselho de administração, ele tem como principal papel cuidar da estratégia do negócio e fiscalizar a gestão. Gestão aqui é diretoria, tá?
é quem está tomando as decisões no dia a dia. O Conselho de Administração, então, ele vai estar justamente orientando e fiscalizando o que essa gestão está fazendo nesse dia a dia, ok? E aí, de novo, tem algumas coisas que a gente pode fazer, alguns mecanismos que a gente pode tratar para garantir o alinhamento também de interesses em relação a esse conselho, para que esse conselho funcione bem, né, de uma forma adequada e que traga benefícios aí em relação à governança. Então, é a gente cuidar, por exemplo, do tamanho desse conselho, de como que esse conselho se reúne, qual que é a agenda desse conselho. Então, a gente vai definir também regulamento interno de conselho. Normalmente, a gente estabelece, é interessante, quando possível, né? Óbvio que depende de cada empresa, mas estabelecer uma secretaria e até um orçamento próprio para esse conselho funcionar bem. Então, aqui eu estou pontuando algumas coisinhas que a gente pode tratar, mas óbvio que tem várias outras, né? Que a gente, infelizmente, não dá tempo de falar tudo aqui nessa apresentação. A gente também tem o Conselho Fiscal, esse é um órgão obrigatório também para sociedades de capital aberto e fechado, sociedade por ações de capital aberto e fechado. E no final das contas, esse conselho ele tem como papel fiscalizar todo mundo, né? Ele não é de funcionamento obrigatório de acordo com a legislação, mas ele é recomendado como boa prática de boa governança, tá? Então a gente precisa, né? O ideal é que a gente tenha um conselho fiscal atuante dentro das organizações para fazer a fiscalização e entender se os processos, os controles, se tudo está funcionando como deve. E para auxiliar nessa fiscalização, a gente tem a auditoria, tanto a auditoria interna quanto a auditoria externa, tá? Em regra, a auditoria interna, ela justamente vai cuidar das melhorias em termos de processo e controles, e a auditoria externa, ela vai cuidar principalmente o foco principal vai ser a questão contábil fiscal, né, de fiscalizar e verificar se está tudo como deve ser colocado, ok? Então, esses são os principais pilares e é a partir deles que a gente implementa as boas práticas de governança corporativa. Não sei se vocês perceberam, né? Toda empresa precisa ter algum desses pilares, todos, não necessariamente. Muitas vezes vai depender do tamanho, vai depender do interesse da organização, mas toda grande empresa, ela precisa ter todos esses pilares, tá? A partir daqui, a gente estabelece as boas práticas e sempre com base em 4 princípios básicos. Então, todas essas boas práticas que eu comentei e outras, né, a gente sempre estabelece a partir desses 4 princípios: a transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Já vou falar daqui a pouquinho sobre esses princípios aqui, tá? Antes de tratar deles, só uma menção que é importante, eu comentei, né, que nas sociedades de capital, de sociedades por ações de capital aberto, é obrigatório ter o conselho de administração, e além disso, as empresas, de uma forma geral, as sociedades, elas precisam cumprir algumas regras relacionadas à governança corporativa, tá? Aqui eu destaquei algumas que são importantes, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, o primeiro órgão que começou a cuidar dessa questão da governança foi a SEC, né, Securities and Exchange Commission, que equivale à nossa CVM, tá? Isso lá em 34, justamente depois da crise de 29, que foi quando teve o primeiro, quando se viu pela primeira vez, uma necessidade de se fiscalizar melhor como que as empresas, principalmente de capital aberto, tinham as suas operações, né? Aqui no Brasil, tanto a CVM como a Lei de Sociedades por Ações foram criadas em 76, então demorou mais um pouquinho para chegar aqui, mas ela foi importante. E eu ressalto que na lei das SAs, ela tem um cuidado específico, inclusive com o acionista minoritário, que aqui no Brasil é muito comum, né? A gente tem grandes corporações, mas que são geridas por grandes controladores ou grupos de controladores, e aí você precisa ter uma proteção maior do acionista minoritário. E aí, de repente, teve aí um gap grande, assim, óbvio que entre 76, 2002, 2003, a gente teve uma legislação sendo modificada, a gente teve modificações recentes aí na Lei de Sociedades Anônimas, inclusive, mas em 2002 teve a Lei SOX, a Sarbanes-Oxley, que, de novo, veio como uma resposta a problemas que ocorreram em termos de governança corporativa, a partir de um case da Enron, que depois, se der tempo, a gente pode falar um pouquinho mais para o final, tá? Mas a partir de problemas que aconteceram nessa empresa Enron, o Congresso americano, um deputado e um senador norte-americanos aí conseguiram, num tempo recorde, 6 meses praticamente, publicar essa lei.
e estabelecer regras importantes de governança que valem para todas as empresas lá de sociedade de capital aberto, né, que tem suas ações na SEC. Além disso, aqui no Brasil, a gente tem a lei anticorrupção, que ela também, a gente vai ver que tem a ver com governança corporativa, né? E em 2017, teve uma instrução normativa da CVM, que eu acho bem emblemática e bem importante, tá? Ela já foi alterada aí posteriormente, até coloquei aqui a versão atual dela, que é 168/2022, mas a base dela começou lá em 2017, que é justamente a obrigação das companhias abertas de informarem sobre a aplicação das práticas de governança corporativa. Então, assim, o que está na lei tem que cumprir. Só que existem recomendações, boas práticas de governança corporativa que não está na legislação e que mesmo assim a CVM, ela orienta, né, as empresas a terem essas boas práticas adotadas, e se elas não atendem, elas têm que explicar por quê. Por que ela não tem aquilo, tá? Como eu falei, a governança depende de cada organização, né? A gente tem um modelo perfeito, mas cada organização vai dar ênfase para aquilo que é mais importante para ela, né? Em função de princípios, valores. Então, ela vai ter que explicar. Se ela não tem alguma recomendação adotada, vai ter que explicar por que ela não tem, tá? Bom, e falei das recomendações, então, além das recomendações da própria CVM, a gente tem o código do IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, até boa parte do material, né, eu uso muita coisa do IBGC para elaborar esse material que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? A gente tem recomendações também, por exemplo, da própria B3, né, na nossa bolsa aqui de São Paulo. Tem se criticado muito esse modelo, tá? Porque, na verdade, você está certificando a existência de boa prática de governança em diferentes níveis, ela dá como se fosse um selo, né, de boa governança. Então, quanto mais a empresa pratica, né, tem boas práticas, ela se adequa em cada um desses níveis. E a gente depois lá no finalzinho vai ver que nem sempre ela funciona, né? Mas lá tem as recomendações, e as empresas, então, a partir dessas recomendações, apresentam, né, seu interesse em aderir aos níveis de governança, enfim, e o B3 acaba estabelecendo aí como se fosse certificado esse selo, tá? Mas não dá para confiar 100%, depois a gente vai ver um pouquinho isso. Bom, e tem também uma outra recomendação, que são as diretrizes da OCDE em relação à governança corporativa das empresas estatais. Isso ela é de 2015, tá? Essa que eu estou mencionando aqui, mas ela serviu, inclusive, de base para a gente fazer a nossa lei, né, das empresas estatais, que, inclusive, está se discutindo agora alguma modificação, tá? Mas sempre voltado para as boas práticas de governança corporativa. Tudo isso pode ser usado de referência para as empresas. Então, a gente tem que entender que existe parte da governança que é uma exigência legal e tem parte de governança que é só recomendação. A empresa ela não é obrigada a adotar, mas é recomendado que ela adote. Por quê? Ela vai, como eu já falei, isso garante sustentabilidade, isso garante credibilidade e confiança, isso vai garantir, inclusive, melhor acesso a recursos para a empresa, tá? Antes de eu falar dos princípios, meninas, tem alguma questão? O pessoal pode ficar à vontade. Não, por enquanto ainda não temos questões. Então, o pessoal pode fazer perguntas no chat que a gente está vendo aqui, tá bom? Joia. Bom, eu comentei que eu ia falar um pouquinho dos princípios, porque os princípios é o meu gancho, vamos dizer assim, para a gente falar do compliance também. Então, a gente viu que aqueles pilares todos, e as boas práticas implementadas a partir desses pilares devem ser propostos tendo como base, né, esses princípios. Então, o que são eles, né? O princípio da equidade. E o que é esse princípio da equidade? A gente garantir o tratamento justo e isonômico entre os sócios e demais stakeholders. Então, de novo, é a gente garantir que ninguém prejudique ninguém. No final das contas, é isso que a gente tem aqui como foco nessa equidade, né? A gente buscar, óbvio que cada um vai ter o seu papel, mas a gente tem que respeitar os papéis de cada um deles, né? E, na medida do possível, os interesses de todos também. A prestação de contas, que tem a ver com a responsabilidade da gestão em prestar contas dos seus atos e responder por eles, e isso é extremamente importante, tá? Principalmente os administradores, aqui eu estou falando tanto a parte da direção quanto o conselho de administração, eles têm uma responsabilidade muito maior
porque eles têm que prestar contas daquilo que eles fazem, né? E não podem dizer assim, eu não sabia. Então, alguma coisa errada aconteceu na empresa. Isso é responsabilidade da gestão. Ele não pode simplesmente chegar e falar, eu não sabia, tá? Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Americanas e a gente pode entrar nesse tópico, desse princípio também, que eu acho bem interessante no caso lá da Americanas. A gente pode chamar bastante atenção. Nosso outro princípio sobre a transparência, então isso tem a ver com divulgação de informações tanto para os shareholders como stakeholders. Shareholders são os acionistas ou sócios, e também para os stakeholders. Então, inclusive, uma das boas práticas relacionadas à transparência são as grandes empresas, né? E normalmente as grandes empresas têm, elas, por lei, têm que fazer a divulgação de informações, né? Só que elas têm que facilitar essa divulgação de informações. Por exemplo, por meio de sites específicos, por meio de uma diretoria de relações com investidores. Então, fazer a divulgação das informações, e muitas vezes para além do que a própria legislação exige, né? A lei, por exemplo, exige que as empresas divulguem fatos relevantes, aquilo que pode impactar no preço das suas ações, né? Então, ela vai ter que ir lá fazer a divulgação. Isso está na lei. Mas ela pode facilitar e melhorar essa transparência, tá? E pensando até numa empresa pequena, menor, óbvio, ela precisa ter um site? Não, mas é importante ela fazer a divulgação e se preocupar em divulgar aquilo que é importante para cada uma das suas partes. Então, para os acionistas, por exemplo, é fazer apresentação de resultados, né, do negócio, estabelecer o que aquela gestão, né, está pretendendo fazer nos próximos exercícios, por exemplo, né? E se acontecer alguma coisa importante, reportar para esses shareholders também, dos acionistas. E para os stakeholders, um exemplo, por exemplo, tem muitas empresas que pagam PLR. Só que não adianta você pagar PLR se você, por exemplo, não divulga como esse PLR é pago, qual a base de pagamento dele, e anualmente, se ele é com base em resultado, tem que publicar e tem que mostrar qual é o resultado. Não adianta, não dá para você guardar, né, esconder lá os resultados e falar, olha, esse PLR aqui é seu e fique, né, se contente com isso. Não, você tem que divulgar, você tem que demonstrar e apresentar isso de forma bem clara também para os stakeholders, tá? Bom, e o princípio da responsabilidade corporativa. Esse princípio, no meu ponto, todos são importantes, todos são relevantes, mas no meu ponto de vista, a responsabilidade corporativa, até como advogada de origem, né, ele é, de fato, o mais importante, porque ele zela pela viabilidade econômico-financeira das organizações. Pensando em responsabilidade corporativa, que, de fato, a organização vai garantir a sua sustentabilidade, né? E também, de certa forma, a gente vai ver a sustentabilidade do meio em que ela está inserida, tá? Então, quando a gente fala de responsabilidade corporativa, a gente está falando em duas coisas principais aqui: da conformidade, que tem a ver com o nosso compliance, tá? E também com o tópico da sustentabilidade de uma forma geral. E aí é um tema, né? Não é o objeto aqui da nossa apresentação específica, mas eu acho que está dentro do princípio da responsabilidade corporativa o tema de sustentabilidade e o ESG, né? Para quem nunca ouviu falar, ESG é um acrônimo que vem do Environmental, Social and Governance, que na verdade é uma pauta, né, de que vai orientar as organizações em relação a como ela lida com o meio ambiente, como ela lida com as pessoas, como é que ela trata as relações sociais dela, tanto relações internas como relações externas. Então, aqui eu estou falando dos colaboradores, estou falando dos fornecedores, estou falando da comunidade em que ela está eventualmente inserida, estou falando dos seus clientes, né? E da própria governança como um todo. Então, vejam que é como se fosse um ciclo se fecha, né? A governança cuida da sustentabilidade, a sustentabilidade precisa da governança, né? Então, e tudo isso a partir da responsabilidade corporativa. Eu costumo falar que o objeto da empresa, né, principal, o foco da empresa, isso em finanças a gente estuda isso, é ter lucro, né, ter resultado positivo para pagar o investimento do sócio, tá? Só que, de uns tempos para cá, a gente tem percebido que não adianta a gente ter resultado a qualquer custo. A gente tem que ter um resultado em que se paga o investimento feito pelo sócio, porém, sem esquecer dos impactos que essa organização causa para o meio ambiente e para o social, né? Para as demais partes com quem ela está trabalhando, tá?
Então, basicamente, é isso, né, em relação aqui à sustentabilidade. Alguma pergunta, meninas? Sim, a Isabelle, ela fez uma pergunta, ela gostaria de saber como que a gente faz para demonstrar, né, como você demonstra a importância de adotar a governança para as empresas. Olha, Isabelle, a gente, no finalzinho, da apresentação, eu vou dar alguns exemplos do que acontece quando a empresa não tem a boa governança. Isso é um bom elemento para você estar utilizando, né, e para mostrar para as empresas por que é importante pensar em governança, tá? Mas eu acho que é focar naqueles 3 benefícios que eu comentei há pouco, né? De que a governança ela vai garantir a sustentabilidade do negócio. Vou dar um exemplo muito simples, pensando numa pequena empresa, tá? Então, aquele empreendedor começou a contratar pessoal. Uma hora ele vai ter que sair de férias. Se ele não tiver tudo muito bem combinado, né? Lembra o combinado, formalizado, né? E que faça que as pessoas estão conscientes daquele que ele de como que ele deseja que as coisas funcionem, esse empresário ele simplesmente não vai conseguir sair de férias. Ele não consegue se afastar da empresa, né? Então, esse é um tópico, isso é uma questão que é importante, que poucas pessoas percebem isso, tá? Então, isso é questão da sustentabilidade. Outra coisa, outro ponto que a gente trata na governança, que eu acho que vale aqui mencionar em função da sua pergunta. A governança cuida da sucessão, tanto sucessão dos sócios como sucessão de gestão. Então, esse empreendedor, que é o fundador da empresa, normalmente ele cuida, né, do negócio durante muitos anos, mas em algum momento ele vai querer se aposentar, ou ele já está ficando um pouco mais velho, ou simplesmente uma hora vai acabar morrendo, né? Infelizmente, isso vai acontecer com todos nós. Então, você ter uma boa governança, você vai garantir como que vai ser feita essa sucessão, como que esse negócio vai sobreviver independentemente daquela pessoa, vai continuar, tá? Então, pode continuar com sócios herdeiros, pode continuar com a possibilidade de se vender a empresa, né? Porque a empresa que tem uma boa governança, ela tem maior valor e você consegue vender. A empresa sem governança, ela não fica mais difícil de você fazer uma boa venda dessa empresa. Então, isso viabiliza com que ela continue de alguma forma, mesmo depois que o seu fundador se vai, né? Por qualquer motivo, tá? Então, assim, alguns exemplos aqui de como que você pode convencer, né, uma organização a procurar ter uma boa governança corporativa, tá bom? Bom, dando sequência, né? Então, a gente falou, vou voltar aqui só para a gente contextualizar de novo, eu estava falando da responsabilidade corporativa, que envolve... Só um minutinho, Mônica. A Nathalie também fez uma pergunta aqui. Vamos lá, vamos aproveitar. Agora. Vamos lá. Bom, primeiro ela comentou, excelente visão, além das férias, o plano de sucessão da empresa. E também perguntou, empresas familiares, há alguma boa prática para a sucessão? Precisa ser um gestor terceirizado? E é muito legal essa pergunta dela, porque é muito mais complicado fazer, né, o planejamento da governança das empresas familiares, né? Com certeza, com certeza. Então, o que acontece? Nas empresas familiares, primeiro, a gente tem que entender, quando eu vou trabalhar com empresa familiar e tratar de governança e tratar de sucessão nessa empresa familiar, eu costumo primeiro entender como que funciona a questão primeiro do envolvimento da família. Quanto que a família está envolvida no negócio? É só o fundador? A gente tem também, de repente... outros familiares participando do negócio? São todos os familiares? Como que é essa participação? Normalmente não são todos, né? Normalmente ou é um só, ou são 2 ou 3, e os demais são apenas herdeiros, né? Então, essa é uma questão. A partir daí, a gente vai estabelecer o seguinte: primeiro, ensinar os herdeiros a ser sócios, vamos dizer assim. Então, fazer com que eles, de certa forma, participem da empresa, mesmo do lado de fora, mesmo como sendo sócios, tá? Ou futuros sócios. Porque eles precisam entender do negócio, eles precisam entender se eles querem continuar com este negócio, tá? Na sequência, a gente vai trabalhar a questão de como que vai acontecer a transição. Então, primeiro, se tiver algum familiar que se interessa, né, que se interesse em continuar trabalhando no negócio, ele vai ter que ser preparado para isso,
tá? Não dá para a gente pensar em trabalhar de uma outra forma se essa pessoa não estiver preparada, né? Ele pode entrar na empresa e simplesmente no dia seguinte quebrar ela. Então, essa pessoa tem que estar bem preparada. Depois, se eventualmente essa pessoa, algum sócio, não tiver interesse ou não tiver ainda bem preparado, aí sim a gente pensa numa gestão terceirizada, tá? A gente tem exemplos, né, de grandes empresas, inclusive, que se transformaram em grandes empresas, porque toda grande empresa um dia foi pequena, né? Então, a gente tem exemplos de empresas que um aqui que eu vou na minha cabeça é a Magazine Luiza. Ela é uma empresa familiar, hoje de capital aberto. Ela começou com a tia, depois a sobrinha, que é a Luiza Trajano, que a gente tanto conhece, né? Ela quem começou a tocar o negócio. Hoje, ela, até onde eu sei, salvo engano, acho que ela ainda não saiu, mas ela ainda está no conselho de administração, e é o filho e um outro sobrinho dela que fazem parte da gestão. Só que a gente tem todos os outros herdeiros, né, que participam, de certa forma, do negócio, mas participam em paralelo. Então, a gente tem sócio na gestão e sócio fora da gestão. E aí que a gente tem que fazer todo esse trabalho na empresa familiar para garantir esse alinhamento de todas essas pessoas. Espero que eu tenha ajudado a entender mais ou menos como que a gente trabalha na empresa familiar, né? Mas é difícil, é complexo. Por quê? Principalmente porque depende das pessoas entenderem tudo isso, né? Então, é complexo, não é fácil. Mas é possível e super viável. E o Magazine Luiza é um exemplo de que dá certo, né? E falando ainda dela, ela fez todo um trabalho de governança corporativa, tá? Para garantir essa sucessão. Ela contratou uma consultoria, óbvio, porque ela não sabia fazer isso. Eu já vi entrevista dela falando sobre esse assunto, tá? Então, ela teve que contratar uma consultoria para orientá-la e a coisa deu muito certo, tá bom? Se continuar excelente exemplo da Magazine Luiza. E Mônica, mesmo em empresas familiares menores, você entende que a estrutura seja similar? Eu entendo. Dadas as devidas proporções. Né? Guardadas as devidas proporções, né? Você não vai precisar, de repente, numa empresa pequena, você não vai ter um conselho de administração, né? Mas você vai ter, por exemplo, uma consultoria. A gente até se propõe, muitas vezes, que a empresa ela estabeleça um conselho consultivo, e ela pode terceirizar esse conselho consultivo, inclusive, para ajudar ela nessa orientação, tá? Então, porque no final das contas, o conselho de administração e esse conselho consultivo, ele faz um link entre o interesse dos sócios e a gestão, né? Lembra que eu falei que o conselho de administração tem esse papel de estratégia e fiscalização. Se não tem tamanho para ter um conselho de administração, e se for possível ter um conselho consultivo ou uma consultoria que faça essa intermediação, ela vai conseguir trabalhar esses interesses, né? O interesse do sócio herdeiro e trabalhar o interesse lá da gestão para as coisas funcionarem. Então, mesmo nas empresas pequenas, dá para a gente trabalhar assim. E é super importante. E se o interesse, de novo, eu falei, né? Eventualmente, o interesse... O fundador, muitas vezes, né, eu já ouvi muito isso, né? O fundador, ele fez a empresa para os filhos. O sonho deles é que os filhos, né, tomem conta do negócio, né? Isso é muito comum. Só que muitas vezes ele esquece de perguntar se os filhos querem. Então, é a primeira coisa que a gente tem que saber. Os filhos querem, de alguma forma, mesmo que seja como sócio, né? Não necessariamente como gestor. Então, a gente, como eu falei, primeiro tem que entender o que eles querem. De acordo com o que eles querem, a gente vai definindo. Olha, eu quero, mas quero ser sócio herdeiro. Então, ótimo. Então, vamos contratar uma gestão terceirizada e vamos ensinar vocês a ser sócios. Ensinar vocês a contratar essa gestão e orientar essa gestão, né? Certo? Mais alguma dúvida aí? Podemos seguir? Então, vamos lá. Bom, então, falando agora sobre conformidade, né? Então, a conformidade, o que é essa conformidade? O que é o compliance, na verdade? Compliance é a conformidade, a tradução que a gente usa é a conformidade. E é conformidade em relação à legislação, de uma forma geral, né? E também em relação às regras internas da organização. E isso tem a ver muito com a questão da integridade, né? É por isso que muitas vezes a gente usa como sinônimo, e aqui eu coloquei também, a gente usa como sinônimo, a gente fala de programa de compliance, seria um sinônimo de programa de integridade, tá? A gente pode ter um programa de compliance trabalhista, a gente pode ter um programa de compliance tributário,
né? Então, vai depender de cada organização, já vou falar como que a gente define isso, tá? Mas o principal programa, quando a gente fala de compliance, que é o mais comum e que, inclusive, está dentro da lei anticorrupção, é o programa de integridade, tá? E também está dentro da nova lei de licitações, tá? Que já está prevendo, exigindo que as empresas tenham esse programa de integridade para poder trabalhar com o poder público, tá? Então, basicamente, o que acontece? Num programa de compliance, seja ele de integridade ou não, a gente vai estar trabalhando com riscos de conformidade. E no caso da integridade, especificamente riscos de integridade. Então, garantir que não haja desvios de conduta dentro da organização, tá? Tanto seus colaboradores, como até eventualmente fornecedores, né, com quem ela está se relacionando. Então, basicamente, o programa de compliance voltado para a integridade, a gente vai trabalhar código de ética e conduta e políticas internas, a melhora de processos internos, estabelecimento de controles internos, indicadores financeiros e não financeiros. A gente parte do pressuposto de que a alta gestão vai dar o exemplo, então que ela vai seguir tudo aquilo que ela está estabelecendo, né, em termos de código, de políticas, enfim. A gente também trabalha com treinamentos. Por quê? Treinamento e também plano de comunicação, tá? Porque é importante para a gente conscientizar todos os colaboradores, os fornecedores, enfim, quem tem que cumprir esse programa de integridade, a respeito de como fazer, por que fazer. Eu sempre falo que o mais importante é mostrar, para conscientizar, você precisa explicar o porquê, né? Então, não adianta você fazer um código de ética, publicar no site e fazer o pessoal assinar embaixo. Ó, você tem que cumprir esse código de ética aqui. Você vai ter que treinar, você vai ter que conscientizar todo mundo para aquilo aqui virar automático, né? Para ninguém precisar pensar muito na hora de tomar a decisão. É saber o que deve ser feito e fazer o certo, né? E também, né, uma outra ferramenta que a gente usa no programa de compliance, principalmente voltado para a integridade, é o canal de denúncia. De preferência anônimo, ou que a pessoa, né, ou um canal que quem vai denunciar se sente seguro para fazer a denúncia, né? E existe uma associação, a CFE, é uma associação de auditores de fraude, tá? E ela faz pesquisas periódicas com seus associados, e ela já levantou que o canal de denúncia é a principal forma de uma empresa descobrir se está havendo ou não fraude dentro da organização. Seja essa fraude suborno, corrupção, fraude de documentação, desvio de produtos, né? Então, seja lá qual for, tá? Bom, e eu coloquei esse tópico aqui para a gente não esquecer de falar. Quando a gente conscientiza, né, a equipe, os colaboradores em relação à integridade, a gente está fazendo com que isso faça parte da cultura organizacional. E assim, só quando ela faz parte da cultura organizacional, que a gente fala até que é uma cultura de conformidade, e que a gente garante que o negócio ele não vai se envolver em más condutas, né, em práticas desleais, práticas anticoncorrenciais, práticas de suborno, práticas de fraude, enfim. Então, é a gente ter a gente buscar com que tudo que a gente desenha, que a gente formaliza aqui, né, esteja de fato dentro da cultura organizacional. Então, de novo, não é só assinar documento, não é só formalizações, aquilo lá tem que fazer parte do dia a dia da organização, tá? Falar só rapidinho aqui da sustentabilidade, né? A sustentabilidade também envolve cumprir legislação, então tem um pouco de compliance dentro da questão do ESG, tá? Então tem a questão de legislação de proteção ambiental, CLT, segurança e saúde do trabalho, e entre muitas outras, né, de proteção aí de ambiente e das relações sociais. E também tem uma parte dessa sustentabilidade que que eu costumo falar que é a responsabilidade socioambiental per si. Então, é a empresa entender de que ela, no processo produtivo dela, ela tem que pensar no socioambiental. Porque, como eu falei, a gente não é buscar o lucro a qualquer custo. Porque em algum momento esse custo vai aparecer, porque nada é de graça. Tá? Então, você, por exemplo, fazer uma exploração de recursos naturais e achar que aquilo vai durar o resto da vida, não vai durar. Então, a empresa tem que ter consciência disso e trabalhar para garantir a sua própria sustentabilidade, preservando os recursos naturais que ela precisa para o seu processo, né, para a sua própria atividade. Então, estou dando exemplo do ambiental porque eu acho que é muito claro, mas o social, pessoas também.
Se ela não cuida dos seus colaboradores, ela vai ter uma produtividade ruim, ela vai ter turnover, ela vai ter problema de saúde mental, vai ter afastamento dentro da organização. Então, isso tudo prejudica a própria empresa, tá? Então, muita gente critica ainda o ESG, talvez porque ainda não tem entendido que o ESG é bom para a própria empresa, tá? Então, eu costumo, né, falar que a empresa ela pode ser parte do problema ou parte da solução. Então, ela pode estar prejudicando a parte, né, de ambiental, social, ou ela pode ajudar na parte social ambiental e, nesse meio do caminho, ganhar com isso, ok? Então, o que acontece? Quando a gente pensa no negócio, né, a gente está... Aqui eu coloquei um quadro que eu acho bem interessante, que mostra, né, a visão geral de um negócio. Então, a gente pensa em termos estratégicos em relação a finanças, processos, pessoas, os próprios clientes, tudo isso envolto, né, de acordo com a nossa cultura organizacional. Mas em cada um desses elementos, a gente vai ter riscos o tempo todo. A empresa, quando aquele empreendedor pequenininho que abriu a porta e começou a trabalhar no seu negócio, abriu a porta, ele está correndo risco, tá? E, além do risco, ele também está gerando aqueles impactos, né? O impacto social, o impacto ambiental, e ele tem que também se preocupar com isso. Então, o que acontece? Quando eu penso em risco, eu estou pensando em compliance. Quando eu penso nos impactos ambientais e sociais, eu estou pensando no ESG, tá? Então, vocês conseguem, não sei se vocês percebem que está tudo interligado, e tudo isso é governança. Eu pensar em finanças, pensar em processos, pensar nas pessoas, pensar nos clientes, no ambiental, no social, é pensar de forma global e na governança do negócio, de como que o negócio vai ser gerido e organizado, tá certo? Então, o compliance nada mais é do que a gente trabalhar com gestão dos riscos, falta um S aqui, de conformidade, tá certo? E como que a gente lida com esses riscos em geral? Né? Trabalhando com a padronização de normas e processos e, eventualmente, se for do interesse da empresa, buscar certificações, tá? Aqui algumas que a gente pode estar trabalhando, algumas ferramentas que a gente pode estar usando. A gente tem o COSO, que é o comitê, são normas de padronizações, né, que buscam aí trabalhar processos e controles internos, são propostas pelo Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway, então é uma ferramenta bem interessante. A gente também tem outras ISOs, a ISO 37001, que cuida especificamente do sistema de gestão de suborno, e a 37.301, que cuida especificamente de gestão de compliance, tá? Mas o que é interessante é que tanto as duas ISOs, eu falo um pouco mais da ISO até porque eu tenho essa certificação, né, de implementação desses processos todos. Se a compliance tem a ver com risco de conformidade, tanto a ISO 37001 como a 37301, todas elas têm como base esse framework da gestão de risco, da ISO 31000. Antes de mais nada, a gente sempre começa identificando qual é o risco de conformidade. E aqui eu posso buscar risco de conformidade relacionado à integridade, posso buscar risco de conformidade voltado, por exemplo, para a legislação trabalhista, para a legislação fiscal, para a LGPD, tanto se fala hoje em dia. Quais são esses riscos de conformidade? A gente tem que analisar que risco é esse, eu tenho que entender qual a probabilidade dele acontecer, qual o tamanho do impacto, se ele acontecer, qual o tamanho do impacto dele que ele vai causar, né? E a partir daí a gente vai definir se eu trato ou não trato o risco, tá? Eu defino um plano de tratamento de riscos. A gente não consegue eliminar riscos, a gente eventualmente consegue mitigar. Eliminar é bem difícil, porque para eliminar você tem que deixar de fazer alguma operação, então isso é mais complicado. Agora, mitigar, terceirizar, vou mostrar aqui um quadro que fica bem claro isso, a gente consegue. E tem que comunicar e tem que monitorar, tá? Então, basicamente, em poucos traços aqui, né? Então, na gestão de risco, a gente identifica o risco, identifica os seus impactos. Quando tiver um impacto negativo, trazer prejuízo, a gente tem que tratar. Mas que muita gente não percebe que riscos, às vezes, trazem impactos positivos e podem ser uma oportunidade. E aí, a partir daqui, a gente tem que reforçar, tá? Então, gerenciamento de risco é isso. E compliance é gerenciamento de risco de conformidade, tá? Então, eu de forma geral, como vocês percebem, né? Eu acho que qualquer empresário, mesmo
É óbvio que se tiver um consultor, se tiver alguém dentro da empresa que conheça tudo isso que eu estou falando aqui, é interessante. Mas qualquer empresário, ele consegue identificar riscos que ele está sujeito, ele consegue identificar quais que podem trazer maiores prejuízos e, eventualmente, ele vai pensar, bom, como é que eu diminuo esse meu risco? Como é que eu posso tratar, cuidar desse risco, né? E até trabalhar com impactos positivos, identificar que algum risco, se acontecer, vai ser uma oportunidade, então eu vou trabalhar em cima dele, tá? A pandemia, né, eu gosto de dar esse exemplo, a pandemia, ele foi um risco que pouquíssimas pessoas esperavam, tá? Tinha uma parcela bem pequenininha da população mundial que percebeu que podia acontecer, mas foi um risco e algumas pessoas aproveitaram a oportunidade, foi um risco que foi aproveitado, né? Então, a gente tem que pensar por esse caminho. E o que você identifica, né? Quando a gente fala identificação de risco, eu tenho que pensar na vulnerabilidade, então, aonde eu posso ter problemas, vamos dizer assim, ou ameaças, eu tenho que pensar no impacto, nas consequências disso, tá? E depois a gente tem que tratar. Então, tratar significa mitigar, então é adotar ações que podem mitigar ou diminuir os impactos que eu não quero que aconteça. Então, por exemplo, quando eu falo de processos, quando eu falo de controles, quando eu falando lá do programa de integridade, da gente ter formalizado políticas, código de conduta, tudo isso a gente está usando para mitigar, né? Eu não consigo eliminar com isso. No caso, a eliminação como eu falei, a gente encerra uma operação, né? De repente, o risco é tão grande que a gente simplesmente vamos eliminar, vamos parar com aquela atividade. Eu posso transferir, essa transferência pode ser, por exemplo, o contrato de um seguro ou de uma terceirização, e eventualmente, conforme o tipo de risco, se ele principalmente for de baixa probabilidade de acontecer e baixo impacto, né? Vai causar pouco prejuízo, e talvez até o custo de eu mitigar, o custo de transferir, ele é tão grande que eu simplesmente aceito. Mas o que eu não posso é ignorar o risco. Eu tenho que saber que ele existe e tenho que ter consciência de que eu aceitei aquele risco, tá? E tudo isso a gente sempre trabalha com uma outra ferramenta que é a PDCA, que a gente, o que faz, né? Quando a gente fala do tratamento, a gente planeja o tratamento, aplica esse tratamento, monitora, e conforme esse monitoramento, quando necessário, a gente vai rever, né, aquilo que foi o plano inicial. E vamos tratar esse como se for, é um ciclo mesmo. A gente não pode acreditar que estabeleceu um tratamento, aquele lá vai se valer para o resto da vida. A gente tem que fazer esse monitoramento frequente e, eventualmente, né, fazer ajustes naquilo que a gente imaginou. Alguma pergunta, pessoal? Específica aqui? Não. Não? Então, vamos seguir. Bom, então, esse quadro aqui também, como eu falei, muito que eu coloquei aqui, eu peguei lá no site do IBGC, ele é uma ótima fonte para quem está estudando ou trabalha com governança, né, já sabe disso. O IBGC ele é uma ótima fonte para a gente explorar sobre esse tema, né? E esse é um quadro que foi apresentado num dos materiais do IBGC, em que justamente ele tenta integrar aqueles pilares que eu falei da governança junto com os órgãos, vamos dizer assim, que trabalhariam o compliance, tá? Então, a gente sempre tem, né, os sócios no topo, vamos dizer assim, dessa organização, dessa governança. Ele nomeia um conselho de administração, tem aqui o papel da Secretaria de Governança, vocês devem estar vendo aí. O conselho faz a nomeação da diretoria, né, do diretor-presidente, na sequência dos seus diretores, e aí a gente tem as demais funções, a gente tem a auditoria independente, que é a auditoria externa e a auditoria interna, tem o conselho fiscal, tem o papel dos comitês, que eu não cheguei a comentar lá atrás, mas quando você tem um conselho de administração, e ele vai pensar isso de forma estratégica e acompanhar o dia a dia da diretoria, muitas vezes, nas poucas reuniões que eles fazem, é complicado de tomar decisões importantes. Então, ou analisar toda a documentação, enfim. Então, é possível a gente criar comitês formados aí por membros do conselho, que vão ser comitês direcionados a temas específicos e importantes para a empresa. Então, eu posso ter um comitê de gestão de pessoas, eu posso ter um comitê de compliance, por exemplo, posso ter um comitê de governança. Normalmente, quando a empresa está começando a implementar a governança, né, essa preocupação da governança dentro da empresa, ela cria um comitê nesse sentido, tá, para acompanhar essa evolução da governança dentro da organização. E aqui nesse modelo a gente está, né, tem a proposta de um comitê de auditoria, que vai fazer o acompanhamento mais próximo, mais de perto da auditoria independente da interna. E aqui também a gente tem as funções de compliance, né? Tem um comitê de conduta,
e a função de compliance. Mas tem um ponto importante aqui, né? É legal você, a empresa que tem um comitê de conduta ou a função de compliance. Algumas empresas, inclusive, usam os seus jurídicos como também compliance officer, né? Como responsável pelo cuidado do compliance. Mas uma coisa que é muito importante é a organização entender que compliance não é obrigação só da área de compliance. Compliance é obrigação de todos, desde o sócio, aos diretores, aos empregados, aos fornecedores. É uma questão que todos, por isso que eu comentei da conscientização, tá? É muito mais fácil você trabalhar o risco com quem é dono do risco, né? Aquela pessoa que cuida daquele processo, para entender se a forma que as coisas estão acontecendo está ok, ou se poderia se ajustar de uma forma melhor. Isso tem que estar, todo mundo tem que estar consciente e acompanhar, né, quais são os riscos que essa empresa está sujeita, e focado aqui no compliance, quais são os riscos de conformidade que essa empresa está sujeita, tá? Alguma questão? Vou falar um pouquinho agora das falhas. Então, vamos lá. Bom, falhas de governança corporativa. O que acontece, pessoal? A gente tem a governança, então, ela é essencial para todas as empresas, de todos os tamanhos, e em alguns casos ela é obrigatória, né? A gente ter órgãos específicos que vão cuidar da governança corporativa. Porém, nem sempre ela é bem implementada, tá? E aqui eu coloquei algumas falhas, existem outras, tá? Mas eu só quis chamar a atenção a algumas porque a gente vai discutir falar um pouco delas daqui a pouco. Então, uma das falhas muito comum de governança corporativa é a ausência justamente dessa gestão de risco. Eu tenho uma área de compliance, ou mesmo quando eu não tenho uma gestão de risco, e a gestão de risco não cuida da conformidade, do risco de conformidade, já é a primeira falha de governança corporativa e é uma falha importante. Daqui a pouco vocês vão ver o prejuízo que isso pode causar para uma organização. A gente também tem pouca ou nenhuma fiscalização interna e ou externa. Fiscalização interna, por exemplo, o Conselho Fiscal e auditoria, né? Uma fiscalização externa é auditoria externa, tá? Então, por exemplo, acontece, e é muito comum, que esses órgãos, eles não cumprem a sua função, ou os membros são pouco preparados, ou tem conflito de interesses entre eles, né? Então, por exemplo, quando você contrata uma auditoria interna e essa mesma auditoria interna vai prestar algum tipo de serviço contábil para o teu negócio. Não vai dar certo, porque ela vai fiscalizar ela mesma, né, a parte contábil, então não vai funcionar. E se acreditem ou não, tem empresa que faz isso, tá? Tem empresa que contrata e não se preocupa com esse conflito de interesses aí que pode acontecer. E também problema nos processos e controles internos de fiscalização, né, de acompanhamento daquilo que está sendo feito pela gestão. Falta de comunicação, transparência e integração, né? Então, quando a gente tem falhas aí de comunicação, por exemplo, se tem um canal de denúncia que não funciona, você deveria publicar informações e essas informações não são publicadas da forma que deveria. A integração entre os órgãos, entre os diferentes órgãos da organização, diferentes diretorias da organização, né? É necessário que todo mundo se converse, tá? E também um ponto importante, que é a política de remuneração que seja ruim. Isso também atrapalha, porque isso gera conflito de interesse, a política de remuneração ruim. Eu já vou dar um exemplo daqui a pouco aqui para vocês, tá bom? Foi inclusive o que aconteceu no caso da Enron e também no caso da Americanas, tá? Então, vamos ilustrar as falhas, tá? A ideia aqui é justamente isso. Óbvio que a gente aprende com conteúdo, mas eu costumo falar que a gente aprende muito mais com os erros do que só sabendo o conteúdo. Então, a gente entendeu que já deu errado, né, com outras empresas, a gente pode aplicar nas nossas, né, corrigir nas nossas empresas para não repetir o erro dos outros. Isso eu acho que é a forma mais inteligente da gente aprender, né? Ao invés de cometer os próprios erros, aprender com o erro dos outros. Então, vamos lá. Eu vou falar de uma forma bem pontual, porque o nosso tempo aqui também já está apertadinho, né? Mas Americanas, qual foi a questão, né? A gente está se discutindo se foi um erro de lançamento contábil ou fraude que causou um prejuízo, um rombo até agora de 43 bilhões de reais, tá? Basicamente, o que aconteceu no meu ponto de vista, tá? Isso já é uma opinião minha, eu não estou envolvida diretamente nesse caso de forma alguma, mas lendo, né, como é um assunto que me interessa, já li bastante a respeito disso que sai da mídia, tá? Tanto naquilo que é publicado pela Americanas quanto aquilo que é publicado pelas outras partes, tá?
A gente sabe que Americanas, a partir dos seus sócios, da cultura que foi estabelecida pelos seus sócios, era uma cultura do lucro a qualquer custo, tá? Se deve buscar lucro, 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 ganho, 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 e muitas vezes prejudicando as outras partes interessadas, tá? E lá a remuneração ela estava vinculada a resultados. A remuneração da gestão, né, do pessoal da alta gestão, estava associada a resultados. Então, vamos dar um jeito, né, o que se deve ter pensado, né? Vamos dar um jeito dos nossos resultados parecerem melhores para a gente, de repente, ganhar mais dinheiro, para a gente ganhar bônus, para ganhar remuneração além do que eu deveria ganhar, tá? Então, aqui até uma coisa que outro dia eu estava conversando, né, com uma outra pessoa, e falei assim, olha, não tem problema você buscar o lucro. Pessoalmente, eu não acho que o ideal é lucro a qualquer custo, mas ok, tem uma cultura matadora, né, de lucro. A área de gestão de risco deveria ter pensado no risco de fraude. Então, começa por aí, né? Então, faltou aqui, sem dúvida nenhuma, gestão de risco. Faltou aqui, sem dúvida nenhuma, questão de compliance, né? Se foi erro de lançamento contábil, também é compliance, porque ele não estava adequado à legislação, né? Às normas da contabilidade, tá certo? Então, aqui é uma ilustração daqueles erros, daquelas falhas que podem acontecer e que nisso vai trazer prejuízos. E pensem bem, não é prejuízo só para o sócio, né? Americanas é uma empresa enorme que tem milhares de empregados que vão se prejudicar, os acionistas minoritários vão sair prejudicados, o mercado está saindo prejudicado porque tem muito fornecedor que vai acabar ficando no prejuízo porque não vai receber o que deveria ter recebido. O fisco vai ficar com prejuízo, porque provavelmente não vão pagar a tributação que deveria pagar, né? Enfim, então isso o impacto que uma má governança causa não é só para o dono do negócio, é para todo mundo. Por isso que a gente tem que observar esse alinhamento de interesses. Alguma pergunta? Sim. O Jean Lima perguntou se a falta de envolvimento da alta direção da organização pode-se dizer que é a falha que mais pode colaborar com a inoperância do sistema de compliance? Eu não sei se é a que mais pode, mas com certeza é uma das que podem causar essa falha, né, do sistema de compliance e da própria governança. Porque a alta gestão, e quando eu estou falando aqui alta gestão, eu estou pensando no nível de conselho de administração e logo em seguida a diretoria, né? O papel do conselho é fiscalizar a diretoria. Então, se ele não está envolvido, né, não está focado naquilo que a empresa está nos controles, nos processos, né, está deixando as coisas passarem, né? Porque é amigo do diretor, ou porque eu estou sem tempo, porque esse não é a minha principal função, seja lá qual for o motivo, isso com certeza vai impactar no resultado da governança. E eu brinco, né? Vai dar ruim, vai dar errado, não vai acontecer algum problema lá na frente. Esperamos que não seja um problema desse tamanho das Americanas, mas vai dar problema, com certeza. Tá? Bom. Perfeito. Mais alguma coisa? Não, por enquanto só elogios, além de... Maravilha. Maravilha. Então, vamos lá, ó. Vou dar aqui alguns outros exemplos, tá, pessoal? Sadia, alguns talvez vocês conheçam, outros não, mas Sadia já é um pouco mais antigo, de 2008, ela causou um prejuízo de 2,48 bilhões. E aqui foi um problema de governança, da estrutura dessa governança. Então, a Sadia tinha governança. Eu não comentei, né? A Americanas, ela estava dentro do novo mercado da B3. Então, lembra que eu falei que não adianta ser só um selinho lá dizendo que eu tenho uma boa governança, ela tem que estar funcionando de fato, né? E na Sadia aconteceu mais ou menos a mesma coisa, não foi uma fraude exatamente, foi uma tomada de decisão equivocada. Na verdade, a Sadia, como uma empresa exportadora de alimentos, né, ela tinha que tomar, ela fazia proteção financeira, tinha um instrumento de proteção, que é o hedge que eles usam, né? Hedge cambial, por conta das negociações que ela fazia de exportação.
E o que aconteceu? Existia uma previsão de que as determinadas decisões deviam ter um double check. Então, você tinha lá o diretor financeiro e deveria outra pessoa estar acompanhando o que esse diretor financeiro estava tomando de decisão. Isso estava previsto. Só que essa pessoa não foi nomeada. E o diretor tomou decisões sozinho e a responsabilidade do prejuízo acabou sendo dele, porque ele tomou as decisões do volume de hedge que a Sadia estava fazendo. Ele apostou numa baixa do dólar e depois teve alta em 2008 e aí quebrou a empresa. Ela acabou sendo comprada pela Perdigão e deixou de ser uma empresa para virar uma marca. Né? Hoje a gente conhece a Sadia, mas conhece ela como simplesmente uma marca. O Pan-Americano, que é um banco familiar, né? Era uma empresa familiar também do Grupo Silvio Santos. Em 2010, ela teve um prejuízo de 3,8 bilhões e também por fraude, falta de acompanhamento do que a diretoria fazia. A diretoria tinha lá também questões de remuneração e ela fraudou balanço para garantir, para mostrar que a empresa estava numa melhor condição financeira do que ela de fato estava. Estou resumindo bem os casos, tá? Não consigo entrar em detalhes agora pelo tempo, mas foi basicamente o que aconteceu no Americanas também, e causou aí um prejuízo de 3,8 bilhões, principalmente para o Silvio Santos, porque nesse caso você tinha lá o fundo garantidor, então os clientes não se prejudicaram no primeiro, né, de imediato, mas o Silvio Santos teve que pagar esses 3,8 bilhões e acabou vendendo o banco, se não me engano, para o BTG, eu não tenho certeza aqui, tá? Não tem como não falar do caso da Petrobras, que também tinha governança, salvo engano, nível 1 naquela época, tá? E, enfim, todos os casos de corrupção que foram levantados aí, envolvendo Odebrecht, JF, OAS, Queiroz Galvão e outras construtoras, e causaram um prejuízo de 12,3 bilhões. E nesse caso, não esqueçam que a Petrobras também é nossa, né? Porque ela é uma empresa estatal. Então, esse prejuízo todo mundo pagou para ele, no final das contas, né? Ela também tinha governança, mas o seu conselho de administração, principalmente o seu conselho de administração, não fez o seu papel de cuidar, de fiscalizar daquilo que estava acontecendo na gestão, tá? E, por último, aqui, o que aconteceu na Vale também foi falta de gestão. Tanto no caso da Samarco e Mariana, né, que enfim, era uma subsidiária aí da Vale, como lá em Brumadinho, em 2019 também. Então, e nesse caso, além do prejuízo financeiro enorme, a gente teve um prejuízo também de vidas, de perda de vidas. E foi falta de gestão de riscos, tá? Porque da implementação da gestão de risco, melhor dizendo, porque o risco eles sabiam, o risco de que aquilo tudo podia acontecer, eles sabiam. Só que não adotaram medidas de tratamento efetivas para mitigar esse risco, tá? Então, uma questão básica que foi levantada aqui no caso da Vale, só para ilustrar isso para vocês, eles sabiam que poderia estourar, né? Esperavam que não, mas podia estourar, e que se estourasse a barragem, o caminho do rejeito, eles sabiam qual seria o caminho do rejeito, e passaria pelo prédio onde todo mundo fazia as refeições. O mínimo que eles podiam ter feito é, primeiro, ter tirado aquele prédio dali, ter colocado num outro ponto, ter criado sinais de alerta, né, alarmes, ter treinado a comunidade para saber que se aquele alarme tocasse, o que tinha que fazer, né, medidas básicas de segurança e que eles não tomaram. E isso foi falta de gestão e, consequentemente, é falta de governança, é falta de cuidado de orientação e organização da própria empresa, né? Bom, e só para ilustrar aqui uma coisa, né? A gente está falando, e eu gosto sempre de ressaltar, governança corporativa e compliance, a gente sempre foca muito nas grandes empresas, e esses exemplos são de grandes empresas, mas não é só para grandes empresas, tá? Então, vou dar um exemplo. A CFE, que é aquela associação de auditores de fraude que eu comentei, uma das pesquisas que ela fez, ela levantou o seguinte, só em relação à fraude, tá, pessoal? Que nas empresas com mais de 100 empregados, elas, em média, têm perdas anuais de 104 mil dólares por causa de fraude. Essas perdas envolvem a fraude mesmo, prejuízo direto daquela fraude, envolve pagamento de multa, envolve pagamento de honorários, enfim, indenização, perda de valor, né, do negócio. Então, grandes empresas com mais de 100 empregados, todas essas empresas estavam sendo auditadas pelos associados dessa associação, tá? E esses mesmos associados apontaram que as empresas com menos de 100 empregados têm perdas de, em média, 200 mil dólares. Ou seja, 2 vezes mais do que as grandes empresas, tá?
Então, isso para mostrar que se você tem governança, você perde. Se você não tem governança, o que acontece normalmente com as pequenas empresas, que acabam não se preocupando muito com isso, não é a prioridade delas, elas acabam perdendo o dobro. E justamente as pequenas que normalmente, né, têm uma margem, né, muito menor de possibilidade de perda, né? Então, é um número aqui que é expressivo e que reflete mais uma vez de porquê, né? Lembra que tem alguém perguntou, né? Como é que eu convenço, né, de que isso vale a pena? Esse é um número que pode mostrar isso, né? Que pode ajudar nesse convencimento, certo? Então, para concluir, não é qualquer governança, mas é a governança efetiva que traz benefícios para as organizações de qualquer tamanho e de qualquer setor, tá? É isso que a gente teve que buscar quando pensa em governança e pensa em compliance também, aquele efetivo, tá certo? Então, eu fico aqui aberta para dúvidas finais, espero que, né, tenha aqui atingido a expectativa de vocês, trazido assim, aqui alguns elementos novos e agregado um pouco mais. Meu muito obrigada, meus contatos estão aqui também, e eu não comentei aqui com vocês, meninas, eu acabei esquecendo, mas se vocês puderem, né, quem está participando, se puder responder esse formuláriozinho só para eu ter o meu feedback da apresentação. Eu sei que teve muitos que fizeram os comentários, mas eu sempre gosto de ter esse feedback aí do pessoal. Tá? Então, quem quiser, é livre, né? Quem quiser responder, agradeço. Vou até pegar, com certeza, para a gente responder. Agora, a Fernanda Barros fez uma complementação aqui. Se você quiser parar de compartilhar, mas ela tem a questionário aí, o pessoal vê, né? Só mais um pouquinho. Só corroborando com a sua brilhante apresentação, Arthur Anderson, empresa líder de auditoria externa na época, quebrou a função do caso Enron. Então, exatamente. Tem essas questões de acabarem a auditoria. Empresas, né? Exato. É o reflexo, é a falta de sustentabilidade, né? Dá um tiro no pé quando você não pensa na governança, né? No final das contas. E nesse caso específico da Enron, ele foi parecido com o da Americanas no final, só que lá se provou que a gente na Americanas a gente não sabe ainda, né? Tá na dúvida. Foi erro, foi fraude, tá se investigando. No caso da Enron, de fato foi fraude, tá? E foi uma fraude que foi por muito tempo, né, coberta pela auditoria da Arthur Andersen. Então, e por quê? Lembra que eu falei da auditoria do conflito de interesses? A Arthur Andersen, ela faturava $1 milhão por semana. Era um valor astronômico. Então, se ela apontasse aquele problema, ela perderia o contrato dela, o faturamento milionário dela, para dizer o mínimo, tá? Então, se escolheu, ela optou em, né, vamos ficar quieto, vamos dar um jeito, vamos, né, fazer de conta que eu não estou enxergando essa fraude, e causou muito prejuízo, e por isso mesmo que veio a SOX logo na sequência da quebra da Enron, né, que estabeleceu, por exemplo, a SOX, uma das coisas que tem lá na SOX, que eu acho interessante mencionar, já que fala da auditoria, de que as empresas elas não podem mais contratar auditorias por muitos anos, elas têm que trocar as auditorias a cada exercício para garantir que não haja conflito de interesse. Então, não tem por que a auditoria apontar um erro, porque ela vai ser substituída de qualquer forma no ano seguinte, né? Então, isso é uma orientação dada pela própria SOX. Então, ou entre outras regras relacionadas, inclusive, à auditoria, porque isso pesou muito lá, no caso da Enron. Aqui só elogios, viu, Mônica? Não sei se todo, vou tirar minha tela você está conseguindo ler não aqui as mensagens do pessoal. Algumas eu pego. Elogiando. Todo o pessoal aqui elogiando. Aí só uma correção, é Fernando Barros, tá? Não Fernanda, que fez o comentário. Ele pediu aqui uma correção. Justo. Muito bom. Com certeza. Muito bom. Então, mas bem, excelente, gente. Eu adorei, achei que você abordou muito bem todos os aspectos, deixou muito claro aí para o pessoal, para a gente, como que funciona aí a questão da governança. Excelente também os exemplos, né? Porque sempre tem, né, um conjunto, né? Não é só compliance que falhou, não é só quando é uma fraude muito grande, não tem como dizer que não teve uma falha conjunta de todo o sistema de governança, né? E a governança é a governança como um todo mesmo, né? Porque você cria vários órgãos justamente para uns cuidarem dos outros, né? Por quê? Se um falha, o outro poderia estar
né, falha por erro, propositalmente, o outro tem que ir lá apontar qual foi esse erro. E se... Sim, é um double check, né? Exatamente. E aí, se isso não acontece, tudo deu errado, né? No final das contas, tudo deu errado. Mas muito bom. Ficou feliz que o pessoal esteja gostando. Não dá para você dizer que a governança não faz parte de todas essas questões desses pontos catastróficos, muitas vezes, que acontecem com essas organizações. Não dá para a governança dizer que não sabia, né? Não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Não. Então, por isso que é muito importante, trazendo aquele ponto inicial de como convencer, né? A gente também vê essa questão do convencimento, se você não tiver, se acontecer alguma coisa, o prejuízo, a mesma história do compliance, né, será muito maior do que esse investimento de tempo, de dinheiro, quer seja interno, ou com pessoas internas, ou com externos, um conselho de administração, um consultivo, uma consultoria. Então, você não ter a governança, não ter o compliance, você vai gastar muito mais se acontecer alguma coisa. Então, a gente ficou muito feliz com a sua palestra, ela foi muito elucidativa, foi muito clara, já dando de feedback aqui ao vivo, foi muito gostosa a sua palestra, né? Uma palestra bate-papo, você vai trazendo casos práticos, fica muito mais gostoso, muito mais suave. Você vê, passou o tempo, não tinha nem visto, né? Pois é. Passou rapidinho aqui, dava para ficar horas aqui falando. Mas é verdade. Com certeza, porque é um tema que está muito em alta e a gente tem essa expectativa que continue, né? Tanto a parte de governança como compliance em si. Esperamos recebê-la numa outra oportunidade, a gente pode combinar uma outra palestra, eu estou até falando aqui, uma outra palestra, às vezes, de um tema dentro específico, desse, fazer algum case para a gente destrinchar esses cases, que eu acho que esses cases são bem interessantes, como você trouxe alguns, mas não dá realmente para a gente destrinchar tanto, eu acho que pode ser uma grande oportunidade de trazermos aqui um estudo de um case, né? Não, com certeza. E essas questões aí. Gostaria muito, muito de agradecer a sua participação, foi excelente, vou responder o seu questionário, com certeza, peço para que todos respondam também. Nossa transmissão ao vivo fica lá no nosso canal do YouTube, então quem não pôde assistir e quiser compartilhar, também compartilhe, fica lá disponível. Se inscrevam ali também na comissão, a gente costuma fazer bastantes eventos ao longo do ano e trazendo essas questões bem práticas também. Muito obrigada, Mônica, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço aqui a possibilidade de contribuir um pouquinho aí com o conhecimento de todo mundo. Muito obrigada mesmo. Valeu. E muito obrigada a todos que participaram, foi bastante participativo também. Isso daí ajuda muito para que a palestra flua, né, de uma melhor forma. Então, muito obrigada a participação de todos, muito obrigada, Ana, também. E uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.